Aleluia. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que nos acompanham também. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Graças a Deus que estamos já conquistando já os irmãos que estão ajudando naquelas cotas para a gente poder terminar toda a obra que falta. E só faltam 18 pessoas. Todas as outras já foram completas. Até aqueles de cotas maiores até. Claro que você pode ainda pegar uma, não tem problema. Mas só falta agora 18 pessoas. E lembrando que no próximo domingo nós teremos o batismo. Amém? Em nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Espírito Santo de Deus, eu vou abrir a Bíblia. Eu te peço, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, trazendo as revelações. Glórias ao teu nome, Pai. Toda a honra, toda a glória a ti. Capacita cada um de nós, Senhor, a receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. No livro de João, no seu capítulo 8, ele tem como base a base do ministério. João, no capítulo 8, é a base do que o Ministério Luz do Senhor produz e trabalha em cima, em nome do Senhor Jesus. Amém? Duas coisas interessantes que nós precisamos entender e discernir. Uma é a palavra amor. A gente confunde tudo com amor, tudo é amor. E não é bem assim. Para entender o que é o amor e quem é o amor. E a gente mistura tudo, porque não temos outra palavra para traduzir para a nossa língua. E a outra palavra chama-se verdade. E nessa manhã eu quero meditar sobre isso. Verdade. O que é a verdade? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de João, no capítulo 8, no verso 32, mas eu quero começar no 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós... Olha a colocação aqui, irmãos. Permanecerdes na minha palavra. Nós estamos vivendo num tempo em que é difícil, de enfermidade, de doenças e uma série de coisas. E não vai ficar só nisso, vai vir muito mais coisa. E também um tempo onde virão muita tecnologia, muitas coisas. E essas coisas vão, aos poucos, nos afastar de viver isso, de permanecer na palavra. Não importa se você está na igreja, se você está no templo, né, se você está em casa, mas a palavra diz assim, você tem que permanecer na minha palavra. Irmãos, pode vir o tempo que for e a tecnologia que for, Deus não muda. Porque quem está dando todo esse conhecimento é Deus. É Deus que está possibilitando as pessoas terem o conhecimento, a fazerem as descobertas, a aprenderem. Eles vão estudar e vão descobrir. Mas quem está dando isso? Deus. Deus está liberando o conhecimento. Só que ele disse que no final dos tempos, quando nós iríamos se aproximar para esses finais do tempo, e ainda tem gente que não acredita que nós estamos nos aproximando desse final, e está. Não quer dizer que vai amanhã acontecer, mas está próximo. Duas coisas ele disse que viriam. Nós iríamos crescer na ciência e no conhecimento de Deus. Ele pôs os dois iguais, dois juntos. Conhecimento de Deus, ciência. E quanto mais a ciência crescer e crescer, vai chegar uma hora
que ela não tem para onde mais fugir. Ela vai ter que olhar para Deus. Vai ter que entender que é Deus que está fazendo aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais, ele diz, se você permanecer na minha palavra, vós verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém, irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Hoje, se nós conversarmos sobre muita coisa, né? O que é verdade? O que é verdadeiro? Olha, irmãos, o que é verdade para você pode não ser para mim. Cada um tem sua verdade. Coisas se você pegar os costumes e tradições do Brasil e ir para um outro país, você vai ver que vai entrar em choque. Amém? Porque vivem o quê? Costumes e tradições. E é interessante que os costumes e tradições, a Bíblia diz que invalidam a palavra. Não diz que invalida Deus ou a verdade. Você entende isso? Está dizendo que invalida a palavra, os costumes e tradições. Porque Deus só tem uma palavra. Então, se nós formos perguntar o que é verdade, bom, verdade tem muitas características, né? Os homens podem andar em dúvida, como nós olhamos aqui, com incertezas, mas equivocados. Mas aqui está falando de uma verdade, como algo objetivo, como algo firme. Então não está falando do que eu acho, está falando do que é. A verdade é essa, ou seja, a verdade é Jesus. Amém? Ele é a verdade. Então está dizendo, eu vou conhecer mais Jesus, e quanto mais eu conhecer Jesus, Ele vai me libertar. Do quê? De tudo aquilo que me formou. Costumes e tradições. Ele vai libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Se nós começamos a meditar nesta palavra aqui, e ele começa a dizer umas coisas poderosas. Aqui mesmo em João, quando vamos em João no capítulo 17... 17, Jesus está dizendo assim, santifica-os, uma oração que ele está fazendo para Deus, santifica-os na verdade. E aí há um ponto e uma vírgula, santifica-os, ou seja, eu quero que separe esses homens e mulheres em Jesus. Há um ponto e uma vírgula aqui, depois ele diz assim, a tua palavra é a verdade. Talvez você pode pegar e dizer, bom, mas a Bíblia é a verdade? Sim, a Bíblia é a verdade. Mas nós não podemos esquecer que no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo, Pai, só o Senhor pode separar esse povo que o Senhor escolheu em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais eu entendo o propósito da minha existência nessa terra, eu vou entender Deus. Eu vou entender Jesus. E eu vou me aproximar mais dele. E quanto mais eu me aproximar dele, mais eu vou refletir a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. As aberturas virão, irmãos. Elas virão, o povo será solto, as pessoas vão voltar a fazer o que faziam.
Só que vão fazer pior. Vão fazer agora desesperados. Amém? Vão continuar fazendo as mesmas coisas. Deus dá um tempo de arrependimento sobre a face da terra. Que coisa tremenda. E muitos estavam esperando a abertura, essas coisas, para voltar para os bares, para voltar para os estádios, para voltar exatamente fazendo o que fazia, talvez até pior. Porque como você ficou um tempo sem fazer, quando te soltarem, você vai fazer pior. Então nós vamos ver muito mais famílias desesperadas, com desgraça, muito mais jovens perdidos. E grande parte de toda essa pandemia, um monte de igrejas fechou. Quem vai ajudar quem? Quem vai fazer o quê? Eu fico pensando nessas coisas, eu fico triste porque não vai mudar nada. Muito pelo contrário, vai piorar. As pessoas vão ficar piores, vão ficar frias e vão começar a se afastar do amor que é Deus. Não vou falar do amor hoje, vou falar terça-feira. Quem é o amor? E o que é o amor? Porque a gente confunde esse negócio, você não ama teu irmão. Não tem nada a ver, isso aí é gosto, é vivência. Amor é Deus. Como verdade é Jesus. E Jesus deu a palavra. Então, a palavra, o que é, apóstolo? A palavra é a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus está aqui. Você quer saber qual ela é? Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Vá para a Bíblia. Você vai conhecer a vontade dEle. E se conhecer a vontade dEle, você vai começar a conhecer a Jesus, que é a verdadeira verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, então, eu levei muito tempo para entender esse texto, porque eu li a Bíblia, até que Deus começou a falar e disse: Reinaldo, você tem que me conhecer. Mas Deus, eu quero te conhecer, eu estou te lendo a Bíblia. Não, a Bíblia é a minha vontade. Mas eu quero te conhecer. Então, mas para me conhecer você tem que andar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dou um exemplo. Talvez eu pegue pastor Arthur. Talvez a grande gente não conhece ele. E ele tem que sair, ele vai para missões, ou vai para alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa que tem que ficar fora. E ele deixa expresso a vontade dele. Né? Por escrito. Deixa uma carta. Posso pegar aquela carta, transformar num livrinho. Isso não muda nada. E aí está lá escrito, é para fazer assim, é para fazer assim, é para fazer assim. Estou conhecendo, estou conhecendo. Será que eu posso dizer que eu estou conhecendo ele? Seja honesto, igreja. Claro que não. Eu não vivo com ele. Para mim conhecer alguém, eu tenho que viver com essa pessoa. Se eu quero conhecer Deus, eu tenho que viver Deus. Se eu quero conhecer Jesus, eu tenho que viver Jesus. Senão eu vou conhecer só o quê? A vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não vou conhecer a essência. E a essência é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu conheço a essência, não há lugar para outro espírito que não seja de coragem.
Por quê? Porque você conhece a essência. Você não tem mais medo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele diz, santifica-os na verdade, que é Jesus. E diz, a tua palavra também é a verdade. Há momentos que na Bíblia você vai dizer, você vai encontrar, em verdade te digo. O que está acontecendo ali? Jesus está dizendo, aqui é uma verdade, está dizendo, eu vou te dizer uma verdade, que a minha vontade é a vontade do Pai. Ele foi claro em dizer, eu vim fazer a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Muita gente talvez possa olhar para mim e dizer, oxe, olhando para o senhor assim, né? Eu tenho talvez uma ideia assim de como era seu pai. Não, não tem não. Você teria que viver com ele. Por quê? Porque eu só sou a vontade dele em carne. Amém? Eu tenho que viver Jesus. Eu tenho que ir para as madrugadas. Eu tenho que ir para o jejum. Não adianta levar a igreja toda a jejuar, ou a orar, ou entrar em vigília, porque nem todos estão no mesmo nível de procura de fé. O próprio Jesus, quando ia orar, ele não levava a todos. Ele deixava um grupo mais embaixo, e com ele levava um outro grupo. E ainda mantinha eles distantes, falava, fica aí, porque vocês não estão na altura de ver o que tem que ser visto. E no momento que Jesus está orando, ele começa a brilhar, ele transfigura. Os discípulos olham aquilo e a idolatria já entra no coração deles. Vamos montar a tenda aqui. Jesus falou, não, vocês não entenderam nada. Nós viemos aqui nos encher para descer a montanha e levar a vontade do Pai ao povo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Moisés sobe o monte, e quando ele sobe o monte, ele vai falar com Deus. Josué fica um pouco mais distante, ele está vendo o que está acontecendo, e Deus diz para ele, eu vou te dar a minha vontade, eu vou escrever na pedra. Irmãos, naquela montanha, se você estudar geografia bíblica, tinha árvores. Por que não escreveu num pedaço de pau? Porque a palavra tem que ser na rocha. Por isso ele disse, eu vou escrever a minha palavra não na tua cabeça, eu vou escrever no teu coração, ou seja, no teu espírito. E aí você vai fazer a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai para lá, a mão de Deus começa a esculpir as tábuas da lei. Esse homem desce com ela. Mas quando ele ouve um barulho diferente, olha o que aconteceu, ele deixa um sacerdote no meio do povo. Mas ele começou a demorar. Ficou 40 dias lá, quarentena. Começou a demorar, o povo disse, Moisés está demorando. Nós temos que adorar alguma coisa. E hoje eu vejo as pessoas adorando o medo, o temor. Como vai ficar? Como vai ser? Ora, Deus está no controle. Eu não sei, eu só sei que Deus está no controle. E Ele disse, eu sou o Senhor teu pastor, nada vai faltar. Aleluia. Aleluias. Isso é viver a vontade da verdade. Ele desce com aquelas tábuas. Josué ouve um som e diz assim, o povo está em festa lá. Moisés diz, não,
essa alegria não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Irmãos, quando a gente não tem experiência, ele viu Deus escrever as pedras. Sabe, eu não posso crer que a igreja, e quando eu falo a igreja, não estou falando só desse ministério, eu estou falando da igreja nessa terra, que tem visto o poder de Deus, que tem tirado a gente de tantas e tantas encrencas. De repente, trava um medo na pessoa que você não tem como. E de repente Moisés desce da montanha e começa a ver que eles estão adorando um bezerro de ouro. Ele diz, mas espera aí, esse ouro não era para isso. Esse ouro que Deus deu é o pagamento para nós comprarmos terra e estabelecer uma nova geração ali. É assim que nós vamos conquistar as cidades. O povo era escravo, não sabia guerrear. E eles pegam o salário e transformam nisso. Meu Deus. E ele fica tão irado que ele esquece o que tem nas mãos. Uma pedra esculpida pela mão de Deus, meu Deus. E arremessa aquilo contra o bezerro de ouro. E o bezerro explode, porque está escrito, em quem essa pedra cair, vai virar pó. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nem percebeu o que ele fez. Ele nem passou a lei para o povo. Simplesmente ele estava furioso. Porque o próprio sacerdote que ele deixou ali ajudou a construir o bezerro. E agora? E agora? Pô, agora você vai ter que subir de novo, eu vou te dar. Só que agora é o tempo que vai vir agora para toda essa terra. Você vai ter que cavar e esculpir a pedra. Vai ter que subir a montanha. E eu vou escrever de novo. Mas aquilo que eu te dei, você jogou fora, em cima de um bezerro de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele leva novamente. Só que dessa vez, ele diz assim para Deus, mostra-me tua glória. E Deus disse, você não pode olhar para mim. Mas eu vou fazer uma coisa com você, Moisés. Eu vou te pôr junto a esta pedra aqui. Há uma rachadura nela. Há uma fenda nela. E eu vou te colocar ali. Eu quero ser esse homem. Talvez eu tenha jogado a minha palavra num bezerro de ouro também. Eu estou pregando para mim. E eu vou pôr a minha mão sobre você. E você vai me ver pelas costas. Eu vou te mostrar a você, Moisés, a minha bondade. Deus estava dizendo, eu vou te mostrar aquele que eu vou enviar, Jesus. E a bondade passa por ele. Louvado seja o nome do Senhor. A bondade passa por ele. Esse homem tem uma experiência com Deus.
Agora ele desce para um povo rebelde, difícil, mas escolhido por Deus. Mas dessa vez ele não quebra as pedras. Ele revela a palavra, ele revela a vontade, mas ele desce brilhando. Como você, meu irmão, agora é para quem está aqui, quem está me vendo também, vai sair dessa pandemia? Como Moisés, tampado o rosto? Ou brilhando? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos um pouco à frente. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ainda no livro de João, no capítulo 18, a partir do verso 36, Jesus respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros, está falando aqui para os pastores, se empenhariam por mim. Estariam muito mais empenhados por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Se Jesus viesse hoje, eu creio que nós, pastores, entregaríamos ele para ser crucificado. Principalmente se ele viesse contra todo esse movimento que nos escravizou. Os próprios ministros iriam crucificar novamente Jesus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes, sou rei. Eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo. Você está entendendo que eu e você também temos um propósito de ter nascido e vindo ao mundo? E ele disse que é para a glória dele, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, e esse é o título da mensagem: que é a verdade? O que é a verdade? Louvado seja o nome do Senhor. O rei está diante da verdade e não está entendendo. Muitas vezes nós estamos diante da verdade e não estamos compreendendo o que Deus quer de cada um de nós. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos um pouco mais à frente. Aleluia. Ali no livro de Timóteo. Livro de Timóteo, no seu capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, tem aí? E eu quero fazer uma junção aqui com 1 Coríntios no capítulo 9, desses dois textos. No primeiro aqui ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus.
Você está entendendo que ele está se referindo à Escritura? Não, a palavra de Deus, claro, a palavra de Deus é a vontade de Deus. A vontade de Deus, se partiu dele, é uma verdade. Mas a verdade é Jesus. Conhecereis Jesus e você vai ser liberto. Tenha comunhão com Jesus e você será liberto. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele está dizendo assim: toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu pego alguém, coloco esse alguém na escola, ele vai passar a maior parte da vida dele estudando. E ele vai, talvez, se estudar para ser médico. E eu perguntaria a você, homem de Deus e mulher de Deus, sarado do Senhor, cheio da graça, o Todo-Poderoso de Deus, saradão de Jesus, varão eterno, com toda a sua inteligência, que não é fraca, que transcende barreiras, você deixaria um médico que acabou de se formar te operar? Ué, houve silêncio na congregação ou é a máscara? Por que não deixaria? Porque ele só tem a teoria. E você vai deixar um crente que só tem a teoria botar a mão na tua cabeça para orar por você? Não vim te alisar. O cara não tem vivência, não tem experiência, não tem maturidade espiritual, não conhece a palavra. Que oração vai sair? Ele está dizendo aqui que a palavra é útil para o ensino. Mas aonde você aprende a ser um verdadeiro médico? Na residência do hospital, ouvindo o mestre, ouvindo aquele que tem mais experiência, é assim que faz, é assim que faz. Olha, por que o senhor não está operando mais? Talvez porque a minha mão já não está tão firme, mas a sua ainda está. Mas você pode seguir essa técnica assim, 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 juntando com um pouquinho só o que você aprendeu na escola, porque o que vale aquilo lá? A tua experiência vai ser no dia a dia. Onde vai ser a experiência do cristão? No dia a dia dele. Vencendo seus problemas, suas dificuldades, seus traumas, seus obstáculos. É ali que você vai aprender o que é crer e ter fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vencendo a cada dia, cada problema, cada coisa, sabendo, Deus preparou. Se eu estou enfrentando esse problema hoje, seja lá hoje o que for, a palavra diz, você recebeu um dia novo. Então ele já veio com respostas para o que eu tenho que enfrentar. Você está entendendo? Não é aquilo que Deus, Deus mandou isso. Deus não mandou nada. Deus mandou a resposta para você enfrentar a dificuldade. Mas se eu não entendo qual é a vontade dele, quem é Jesus na minha vida, como eu vou enfrentar? Então eu corro para onde? Para onde? Para aquele que me ensinou. Pai, mãe, avô, costumes, tradições. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estão tirando foto hoje, ou mídia? A mídia está tirando foto hoje? Tá?
Tira uma foto do pessoal de frente. Tira, porque eu quero que daqui 5 anos eu vou ver como é que eles vão estar. Porque vai ter uma outra enfermidade. E que nós vamos tratar de uma outra maneira. E eles vão ver que vai ser tudo igual. Para lembrar principalmente os pequenininhos que não sabem por que o pai anda com aquele negócio na boca. Fala, mas para que é isso, pai? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Deus poderoso. Ele diz assim, tudo para o ensino. Para que é o ensino? O que está escrito aí? Também está no rodapé, ô mídia? Hã? Tá. Lê aí. Hã? Ó, aqui, ó. Ei, você que está em casa, ó, aqui, ó. Amém? Logo, logo nós vamos ter os telões aqui para você, né, que não gosta de trazer Bíblia. Então, vai ter aqui, ó. Ande com a sua Bíblia, irmãos. Amém? Ah, apóstolo, eu tenho ela no celular. Irmãos, ladrão rouba celular. Ele não rouba a Bíblia. Então ande com a sua Bíblia, porque senão um dia levam o teu celular, ou você quebra ou esqueceu em algum lugar, né? Foi ao banheiro, foi puxar a calça, caiu o celular aonde? Dentro d'água. A palavra ficou realmente úmida. Meu Deus poderoso, eu não... Ele está dizendo assim, que todo ensino é útil para o quê? Repreensão, para correção, para educação na justiça. A fim de que o homem de Deus, você está aí? Seja perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Onde você vai aprender isso? Na vontade da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Deixa eu juntar esse texto aqui com lá em Coríntios. Coríntios no capítulo 2. Agora eu tenho uma Bíblia boa aqui, que é uma beleza, viu? Capítulo 2, a partir do verso 9. Mas, como está? Pode dizer para quem está do teu lado aí, né? Você vai dizer, a máscara vai fazer assim, ó, falar, está escrito. Olha lá. Filma ele ali, ó. É assim, isso. Fala, está escrito, olha lá. Olha lá, parece uma foca pulando não sei aonde. Não faz aqueles leão marinho, todo mundo de máscara, um conversando com o outro, que tem aquele nariz. Faz para os irmãos ver, olha lá, não é assim? Você de casa não viu? Ah, não tem nada, domingo que vem você vê, tá bom? Tá, domingo que vem você vê. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, você acha que lindo, tem gente que fala assim, que lindo, é o céu. Não, não tem nada a ver com o céu isso aqui. Isso aqui está falando de cada dia que você recebe. Eu não sei quantos anos você tem. Porque a pastora Ludmira não fala.
Não, mas tem que falar sem máscara, senão parece a foca fêmea. Olha lá. Então você já recebeu todos esses anos como? Teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviu, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você, por um acidente, Deus poderia ter falado, não, eu não vou deixar ela ter o acidente. Não, eu vou deixar ela ter. Sabe por quê? Porque nas suas orações você tem pedido, Senhor, eu quero te conhecer mais. Está aí o resultado. Preparou uma botinha e vai te sarar. Amém? É assim que se conhece Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Passando experiências e vivendo e enfrentando os problemas e deixando Deus levantar os meios que Ele quiser para entrar com o livramento sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Amém? Cada dia você soma a sua idade. Cada dia você recebeu assim. Teus olhos não sabiam. Teus ouvidos não sabiam, não tinha penetrado dentro de você, você estava levantando da cama ainda, Deus já tinha preparado um dia especial para você, como é o dia de hoje. Oh, aleluia! Aleluia! Glória, glória e glórias a Deus! Por isso ele disse, como um Deus pode chegar e escrever na sua Bíblia, não quero que você se preocupe com nada. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sou o teu pastor, e eu vou cuidar de você, e eu não vou te deixar faltar nada, e as demais coisas eu mando entregar. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Não há lugar para medo, não há lugar para terror. Porque a verdade nos libertou. Jesus nos libertou. Glória a Deus pelas experiências, pelas lutas, pelas dificuldades. Porque nós vamos ver a mão de Deus trabalhando. Como Deus trabalha. Como Ele faz. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia chegar em Adão e dizer, Adão, você errou. Mas Adão não sabia que errou. Ele só ficou sabendo que errou quando abriu o entendimento dele. Ele disse, eu estou entendendo alguma coisa aqui que não tá de acordo. E de repente um olha para o outro e tem vergonha. Mas eles não tinham vergonha. Ele nem sabia o que estava comendo. Mas Deus é expresso. Ele é sim ou não. Se Ele disse não coma, não coma, nem que for por engano, não coma. Ele levanta Moisés, separa esse menino, é salvo pelas águas. Ele vai até o Egito, ele faz tudo exatamente como Deus quer. Mas tem um momento que o povo começa a encher ele. Quero água, quero água, quero água. Deus fala assim, eu vou dar água, eu vou derramar água para vocês. Só quero que você vá, pega o seu cajado, vá até a rocha, fale a rocha. Fale a rocha. Irmãos, há um ser maligno que veio para matar, roubar e destruir. Quer roubar o nosso sossego, quer roubar as nossas coisas, quer matar a nossa vida espiritual. Ele pega o povo e começam a atormentá-lo.
Você já pensou aquele monte de gente atormentando? A Bíblia compara o tormento, né? E ele usa como tormento o casal. Diz que a mulher que fica rixosa lá é como uma goteira pingando. Você já pensou, você vai dormir, aquilo fica ploc, ploc. Aquilo vai entrando dentro da sua cabeça. Agora você imagina, sei lá, se tinha 1, 2, 3 milhões de pessoas. Cadê a água, Moisés? Cadê a água? Você não está vendo aqui meus filhos? Não está vendo a situação? Não está vendo isso? Moisés, calma, nós estamos indo lá para a rocha. A rocha vai dar água. Mas precisa rápido, precisa logo. Onde é que é isso? A gente ainda tem que andar tudo isso. Aquilo foi infernizando a pessoa. É isso que o diabo faz, ele inferniza a pessoa. Ao modo que ele foi perdendo a paciência. E ele começa a bater na rocha. Ele nem fez o pedido. Ele começou a bater e jogar na rocha a murmúria dele. É o que temos feito como igreja. É uma vergonha isso. Temos batido na rocha, quando nós deveríamos glorificar a rocha. E bateu, e sou eu alguma coisa, isso e é aquilo. Mas Deus não mente. Ele disse que da rocha ia sair água. E a água saiu. Mas ele disse a Moisés, por que você fez isso? Não importa o que ele fez antes. Não importa que ele obedeceu. Não importa que ele foi um menino salvo do rio. Não importa o que você fez ontem. Importa a Deus o que você vai fazer hoje ou amanhã. Ele disse, por causa disso, você não entrará na terra. Te mostrarei, mas você não vai entrar. Como será que eu vou sair dessa montanha toda? Que isso ainda vai longe, vai terminar o ano e vai entrar o próximo ano, e ainda vamos usar parte do próximo ano com toda essa coisa aí. Como você vai fazer? Esconder o brilho de Deus? Viver ainda na migalha? Me dá um copo d'água, Senhor. Ou vai realmente brilhar como uma luz que ilumina a terra? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais, mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Uau! Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão seu próprio Espírito, que está nele? E ainda ele está fazendo uma pergunta aqui. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Irmãos, e Jesus disse assim, virá da parte do Pai outro, o Espírito Santo. Ele estará com vocês até o fim dos tempos. Ele irá preparar cada um de nós para encontrar o noivo. E Ele vai
mostrar, e Ele vai ensinar e revelar tudo o que o Pai e o Filho determinaram. E Ele ensinará. É por isso que cada vez que eu vou abrir a Bíblia, eu peço para o Espírito Santo abrir as Escrituras. Porque senão eu só tenho um livro cheio de letra dentro e eu não vou entender nada. Se eu não tiver a revelação, se eu não tiver com calma, apreciando a palavra, lendo devagar, cada vírgula, cada ponto, que Ele diz que nem isso vai passar, para que eu possa ter a revelação. Ele diz, somente, ora, nós não temos... Você pode ler isso na sua Bíblia? Vamos todo mundo ser aqui a foca do dia. Verso 12. Pode ler comigo? O ouvido está aberto? Tá. Porque às vezes você está tão com medo que enfia cotonete também, põe coisa, põe no cabelo, põe uma meia de plástico. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado em Jesus. Aleluia! Gratuitamente. Oh, glória! Ele deu. Disto também falamos, não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem de Deus é movido pelo Espírito de Deus. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu posso mexer só um pouquinho com você que está aqui? Um pouquinho. Com você que está em casa também? Muito. Você tem um terreno. Você é dono do terreno. E alguém vai lá e começa a usar seu terreno, ou faz uma plantação, ou, sei lá, faz um pocinho caipira, que mais? Planta alguma coisa, sem a tua ordem. Pergunto eu, essa criatura humilde, um servo do Deus Altíssimo só, o que você faria? Pode falar, Sibeli, você também parece uma foca feminina. O que você faria? Chamava a polícia. Quem mais? O resto não faria nada. Seria tudo um Zé Mané mesmo, quer dizer, não faria nada. O terreno é teu, foi lá, ocupou, você não foi reclamar, você não fez nada. Você faria ou não? Você buscaria seus direitos? Qual era a pergunta que você faria ao homem que estava lá mexendo na sua terra? Quem te autorizou a fazer isso? Pergunto eu, essa simples criatura aqui. Deus mandou você pôr uma máscara? Não, é só uma pergunta, porque que eu li na minha Bíblia, nós fomos comprados pelo Espírito de Deus para ser propriedade do Altíssimo. Como eu vou fazer algo que Ele não mandou? Desculpa, apóstolo, é que o Covas mandou. O Covas vai para a cova, ele já tem o nome.
Amém? É só para mexer com você, meu irmão. Para ver se você está sendo dirigido pelo Espírito Santo ou não. Ou foi o espírito do medo que fez isso. Amém? Não tem que mexer mesmo, irmão. Se não mexer, você não cresce. Amém? Você não sai daquela coisa, né? Não, tem que mexer mesmo com a gente, tem que mexer com a fé, tem que mexer com as estruturas, para que a gente aprenda. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor Jesus é dirigida por Deus. É dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que, porque já me perguntaram isso, apóstolo, até gentilmente, foi gentilmente. Servido? Dá licença? Quer um pouquinho você em casa? Esse é para imitar o filho. Já me perguntaram assim, mas apóstolo, eu estou obedecendo a autoridade, porque a Bíblia diz para obedecer a autoridade. Eu falei, você tem toda a razão, irmão. Então a autoridade manda você pular da ponte, você vai? Não, eu não sou bobo. Ah, tá bem, só queria saber. Hoje eu vim daquele jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus quer mostrar, estou terminando, que Ele é a verdade. E se eu tiver comunhão, madrugadas, irmão, madrugadas com Deus, hoje 5 horas da manhã, o olho, pá, falei, Senhor, o Senhor está falando? Pode levantar. Lá vou eu para a sala. Pega papel, caneta. O senhor quer mudar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não. O que eu vou falar agora não é para hoje. É para terça-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Meu povo precisa entender algumas coisas. Hoje você fala do meu filho. Fala quem sou eu para o meu povo. A verdade não é a Bíblia. Você pode ter lido a Bíblia de capa a capa. Você pode ser um daqueles leitores que durante o ano conseguiu ler 3, 4 vezes a Bíblia inteira e não saber nada. E não ter uma única revelação. As pessoas ficaram 40 e poucos dias, ou até mais, sei lá, nem todos, né, mas uma grande parte dentro das suas casas. Amém? Muitos até trabalhando com essa nova tecnologia que vem de trabalhar em casa. E isso ainda vai ter que ter leis para isso, porque você vai trabalhar quantas horas em casa? Você está trabalhando mais do que você trabalhava fora. E muitas vezes você pergunta para a pessoa, o que você espera, né? Sair, voltar para a sua atividade, né? Olhar para os seus clientes, trabalhar com os seus clientes. Não, estou gostando de trabalhar aqui. Mas você não está com vontade de sair?
Eu não vejo a hora que é para tirar umas férias. Mas você ficou 90 dias em casa de férias? O que mais você quer? Ah, mas aquilo não é férias, não. 90 dias eu olhando para a cara do marido para mim, não dá, ninguém aguenta. O negócio está assim. Amém? Estou pensando, não, quero sair, quero evangelizar, quero falar de Jesus, quero falar com as pessoas, né? Quero mostrar o amor de Deus através da minha vida. Não. Alguns falam, não, eu quero que os clientes voltem. Ué, mas você esqueceu que Jesus disse que o mais Ele fará? E eu te garanto que na tua atividade, aqueles que continuaram trabalhando por causa da sua atividade, você ganhou muito mais na pandemia do que fora dela. Eu tenho plena certeza disso. Principalmente na área de, né, essas áreas de oficinas, essas áreas onde tem que ser atendido, onde as pessoas precisam da fisioterapia, da psicologia, saíram tudo podre. Sim ou não? Estou mentindo, meu irmão? Amém? Você tem muito mais trabalho agora do que você tinha antes. Antes ainda você tinha tempo, você podia, né, dar uma saidinha, fazer algumas coisas. Agora, não pode. Por quê? Porque você não sabe nem dosar seu trabalho dentro de casa. Mas porque eu perguntei para alguém, mas por que você trabalha mais de 8 horas dentro da tua casa? Se o teu trabalho fora é 8 ou 9 horas que seja, por que em casa você está trabalhando 10, 11 para adiantar o serviço? Alguns me responderam, não é que eu não tenho o que conversar com a minha esposa, então eu prefiro que está trabalhando. Olha a situação. E isso são pessoas crentes, que quer pôr a mão na tua cabeça para orar por você. Tá afim? Tá afim, neném? De Deus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu começar a caminhar para o final, mas antes eu preciso ler o livro de Atos. Posso ler o livro de Atos? Amém? Já estamos caminhando para o final aí. No livro de Atos, no capítulo 17. A Bíblia Nova é muito legal, mas ela é que nem crente novo. As páginas vêm tudo grudada, é preciso a saliva de Jesus para poder virar essa página. Parece crente novo, sabe? Duro, ainda não sabe todas as coisas. 17, a partir do verso 10. Está falando de Paulo e Silas. Tem um título aí na sua Bíblia? Paulo e Silas em Bereia. Paulo e Silas em Bereia. Pastor fala Bereia. Nossa, pode ficar assim. Nem mostra. Que coisa terrível, rapaz. Deixa assim. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, foram para o templo, em algumas versões, sinagoga, em outras, nada, dos judeus. Ora, estes em Bereia eram mais, o quê? Nobres que os de, pois receberam a palavra com toda
avidez, examinando as Escrituras, quantos dias? Todos, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Oh, olha que coisa! Os homens de hoje precisavam ouvir isso. E não poucos homens. Mas logo que os judeus da outra denominação de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá fazer o quê? Não lembra um pessoal que dá entrevista de toda segunda-feira na TV? Foram lá incitar o povo. Então, os irmãos promoveram o quê? Sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo. Olha o que é um homem de Deus. Ele dá direção. Para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Por que tiraram Paulo de cena? Porque queriam matá-lo. O que você acha que o diabo quer fazer com a igreja nessa terra? Matar, roubar e destruir. Amém? E ele joga pesado, irmãos. Nem que ele tenha que destruir suas próprias coisas para poder atacar os cristãos. Porque tem muitas igrejas que ainda estão fechadas e muitas que ainda não vão reabrir. O que será desses irmãos? O que será desse povo que não está tendo assistência? Não, eles estão indo para a internet. Não, meu irmão, desculpa, mas a internet não é assistência. A internet é uma distração. Como será? Quem vai orar com estes? Quem vai ajudá-los? Ele é capaz de sacrificar aquele gordinho que se veste vermelho, agora também está vestindo de branco, outros também de verde, né? Ele é gordinho, ele é barbudo, tem um saco nas costas, entra pela chaminé, e você ainda alimenta isso para o teu filho. Tua casa nem chaminé tem, e você vai entrar pela chaminé. Ó, já está mentindo 2 vezes. E ele começa com essa, é o mesmo espírito maligno. Depois ele vem para o consumismo de janeiro. E aí ele vem com o culto à entidade carnal mesmo, em fevereiro. Ele é capaz de sacrificar tudo isso só para perturbar as igrejas e mantê-las fechadas. Porque não precisa nem dar ordem para fechar, é só pôr o medo e ninguém sai de casa. Talvez você possa dizer, não, o senhor não entende. Não, eu entendo sim. Meu irmão, se você tiver que morrer, você vai morrer. E se você tiver que viver, você vai viver. E se tiver que cair, vai cair ou dentro de casa ou fora, né ou não é? O lugar mais seguro. Não, aqui eu pelo menos estou seguro. E caiu. Não é assim? Pois é. Não. Não é essa a igreja.
Não é essa a igreja que eu venho durante anos treinando. E que na hora agora que nós precisamos ter fé e mostrar fé e brilhar, ter medo. Não foi essa a igreja que eu investi. Tudo que eu investi, que Deus pôde investir através da minha vida, para na hora que mais precisa, corre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não é a igreja, não é a igreja. Vamos nos preparar para nós estarmos dando a nossa oferta, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero pedir para colocar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Por favor, preste atenção e marque isso na sua Bíblia. Regozijai-vos quando? Sempre. Sempre. Quando é para orar? Sem cessar. Orai sem cessar. E em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nossa verdade, para convosco. Quer dizer que em tudo dai graças a Deus. Graças a Deus pelo dia de hoje. Graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus pela tua vida aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por essa enfermidade. Porque tinha que parar o mundo mesmo. O mundo estava perdido. Estava indo do jeito que estava aí, não podia. Mas Deus nunca deixou de avisar. Ele disse que 2020 seria muito difícil. Muito difícil. E ele diz mais. Não é para fazer o quê? Em tudo dai graça. E não apague o Espírito. Quer dizer que então nós podemos fazer isso. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retém o que é bom. Abstevos de toda forma do mal. Então, com isso, eu creio que nós podemos distinguir o certo do errado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória nós te entregamos, Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tem uns salmos, Salmo 119. E eu quero terminar com este salmo aqui. Lâmpada para os meus pés, verso 105. Lâmpada para os meus pés. Quero que você entenda o seguinte. Será que esses pés serão esses pés? E como fica o acidentado? Como fica uma pessoa que perdeu as suas pernas? Como fica um paralítico da cintura para baixo, do pescoço para baixo, que não pode mais movimentar seus pés? Que pés são esses? Do teu coração. Está falando do teu coração, porque tem muita gente talvez hoje doente que não pode usar os seus pés. Mas ele está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Nessa manhã haja isso.
e que você tenha uma vontade, uma fome, um desejo que o Espírito Santo ponha dentro de você, de realmente conhecer Jesus, de ter uma experiência com Ele. Experiência com Ele não é um problema de saúde, um acidente, seja lá o que for, é um encontro. É um encontro com Jesus. Quando a gente tem esse encontro com Jesus, nunca mais você é o mesmo. Eu vivi isso. Eu tinha a Bíblia, eu ia à igreja, eu era um crente bom, eu dava dízimo, eu fazia tudo o que a Bíblia diz para fazer. Mas eu precisava conhecer Jesus. Eu precisava saber quem é Jesus. E graças a Deus que Deus me deu mestres, homens experientes na palavra, homens experientes na vida espiritual, homens que tinham fome de Deus. Eles tinham outras coisas para fazer, um deles até era médico, mas eles tinham fome de Deus. E todos eles foram unânimes em dizer: vá para a madrugada, vá das 3 às 6, vai buscar a Deus. E nos primeiros momentos eu esperava que Deus me acordasse. Não, Deus começa a te acordar quando você começa a ter intimidade com Ele. Senão Ele respeita teu sono. Ele não te obriga a conhecê-lo. Ele quer que do seu coração parta esse desejo de conhecê-lo, de estar com Ele. Então Ele espera que você ponha relógio, acorde, lave o rosto, unja a tua cabeça e vá para Ele. Quando você tiver intimidade com Deus, então Ele te acorda. Por quê? Porque agora Ele tem intimidade com você. Ele mora dentro de você, você mora dentro dele. É uma só coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Oh, glória a Deus. Mas no começo, eu tenho que pôr o relógio. Eu tenho que despertar. Eu tenho que acordar, lavar o rosto, ungir a cabeça. Não chegar aqui pálido, caindo. O que houve, irmão? Está doente? Não, estou fazendo jejum. Ué, mas não é para fazer em secreto? Quando jejuares, você jejua para Deus, você jejua para ouvir Deus, para ouvir Jesus falar com você, para Ele falar: filho, filha, eu te pus nesse planeta porque eu tenho um plano para você. Eu não deixei você ainda partir nem morrer, porque eu ainda tenho projetos sobre a tua vida. E você pode chegar para Ele e dizer: Deus, como o Senhor pode ter um projeto sobre a minha vida? Eu já estou com essa idade. Deus não tem idade. Sabe por quê? O que envelhece é o corpo, o espírito e a alma. Não envelhece, ele amadurece. É diferente, porque você se torna espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Deixe essa luz dirigir seus caminhos. Essa luz chama-se vontade do Deus. E cada vez mais você conhecendo Jesus. Vá para as madrugadas, irmão. Não chama ninguém, sozinho. Pode ser talvez na sua casa mesmo, lá na sala, quietinho. Não precisa incomodar ninguém, não precisa acordar nada. Fica quieto lá ouvindo. Deus, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir o Senhor falar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero discernir a tua voz dentro da minha cabeça para saber quando é o Senhor que está falando ou quando é minha vontade, é minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele te guiará. Ele vai te dirigir. Não temas. Você que talvez esteja passando por um problema, você que está aqui ou acompanhando. Não temas.
Deus não vai te desamparar. Deus estará com você, mesmo em jornadas difíceis. Mesmo que eu tenha que entrar numa cova de leões, há um anjo lá para estar ali comigo. Mesmo que eu tenha que entrar numa fornalha, que eu digo, meu Deus, como será essa fornalha tão quente? Estará um anjo lá para estar com você. Não tenha medo. Não olhe para essas situações do planeta que vai ficar cada vez pior. Muitas empresas vão ainda fechar, irmãos, que estão procurando tentar continuar, mas não vão aguentar. Empregos vão ser perdidos. Mas eu creio naquele que chamou, no meio do caos, Ele mandou uma palavra e disse: haja. Haja. É o mesmo Deus que criou todas as coisas. E é o mesmo Deus que chama-se Jesus, que veio e começou a criar as coisas. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele. E todas as coisas foram feitas para Ele. E sem Ele nada do que foi feito existe. E Jesus disse: sem mim você não vai conseguir. Então eu estou em paz. Mesmo que para a nação, para o mundo, esse ano eles dão como perdido, eu dou como ganho, porque em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Sempre, sempre. Quero que você levante a sua mão e diga assim comigo: sempre haverá da parte de Deus na minha vida haja, 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 haja na tua vida, haja na tua vida que está aí acompanhando, haja na tua vida que aqui está, haja, porque o Deus que prometeu é o mesmo Deus que não falha, que não mente. Não tenha medo dos obstáculos que virão. Sempre haverá um Deus do nosso lado, nos protegendo.